Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou te ensinar a criar esses 3 modelos de stories animados dentro do Canva. Você pode adaptar para o seu negócio ou ganhar uma grana com isso fazendo para os seus clientes. E sem enrolação, vamos fazer essas artes agora no Canva. Ah, antes de assistir, deixe seu like da confiança e inscreva-se no canal para continuar recebendo mais conteúdos como este. Vamos vir aqui, criar um novo designer. Aqui já vamos pedir story para o Instagram, que é 1080 por 1920. A gente faz uma pesquisa aqui em elementos, no caso aqui por recortes de papel. Eu vou pegar este papel aqui, tá? O que eu vou fazer com ele? Eu vou criar aqui, veja, vou aumentar um pouco mais aqui no topo, e eu venho aqui em inverter e inverto ele para baixo, tá? Ok, aqui. Vamos criar aqui, então, uma base para a gente colocar um texto. E depois, você já duplica, inverte aqui também, olha. Inverte das duas maneiras. Você coloca mais aqui abaixo. Bom, depois, você vem aqui em elementos, vem um pouco mais aqui abaixo e pega esta moldura aqui. E aí você vai ajustar essa moldura por trás. Ela não é para ficar como plano de fundo. Você vai ajustar ela aqui. Você pode subir um pouquinho mais. Muito bem. E essa moldura aqui, ela vai para trás. Vai para trás de tudo, para o fundo, tá? Bom, depois disso, a gente vai trazer um texto para cá. Viemos aqui em texto. Vamos lá, vamos trazer um texto aqui. Aqui eu quero esse glória aqui, aleluia. Aqui eu só ajusto, veja. Ajusto aqui, que eu posso puxar um pouco mais para baixo. Tá? E aqui eu vou colocar, então, um tema, por exemplo, nesse caso aqui, vamos colocar um tema sobre conhecimento. Conhecimento é poder. Muito bem. Aqui ficou. Aqui, muito bem. Então, aqui embaixo eu vou trazer uma chamada para ação. Então, eu vim aqui em elementos. Aqui em cima, em formas, eu encontro, então, esse quadrado, trago ele para cá. Algo bem simples, pessoal, que você pode estar fazendo para fazer conversão aí de engajamento, enfim, né? E aqui, eu trago para cá uma cor, pode ser até uma cor, vamos dizer assim, nessa cor amarela aqui. Aqui eu dou uma arredondadinha na borda, e aqui eu coloco uma chamada para ação. E aí você vai ver, de repente, você quer que a pessoa toque no link da bio, mas nesse caso aqui, eu vou trazer esse texto para cá, eu vou colocar aqui, toque no link da descrição. Aqui, claro, a gente diminui para ficar tudo uma mesma linha, assim. E que eu posso pegar uma outra fonte, uma fonte um pouco mais, acho que essa aqui, ó, aqui aumenta um pouco, ó, ela vai ficar um pouco mais grossinha, né, para chamar mais atenção. E aqui do ladinho, aqui, ó, no canto à direita, abaixo, você pode trazer aqui, no caso, como a gente está falando em conhecimento, você pode pegar aqui estudante, você pode estar fazendo também, nós vamos fazer ainda nesta aula, tá? Uma pesquisa lá no Google de uma imagem, e você pode tirar desta imagem o fundo aqui. Gratuitamente eu vou mostrar para você nesta aula como que a gente faz, tá bom? Mas nesse caso aqui, a gente vai pegar esta imagem aqui mesmo, trazer ela um pouco mais para cá, e você ainda pode vir aqui em editar essa imagem e trazer aqui uma sombra, um contorno, na verdade. Aí o contorno aqui, de repente, combinando com esta, veja, deixa eu ver novamente aqui, combinando ali com a cor da, aqui, da tua faixa, certo? Pode fazer essa combinação aqui também. E aqui você também pode, olha, aqui tem o tamanho também, que você pode estar mexendo, a intensidade. Mas eu acho que assim tá legal. Aqui que eu faria, eu traria um pouco mais para baixo aqui. Veja. Então, você criou aqui, né, algo bem interessante para você
trazer algo aqui para dentro agora, um vídeo, caso aquele conhecimento é poder, pode ser. Assim, está bem interessante. Tá? E aqui você ainda pode trazer em elementos, por exemplo, aqui, ó, mão, olha só, mão escrevendo. Vamos ver se nós temos aqui. Olha, aqui nós temos alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui um exemplo gratuito. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo gratuito. Uhum. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos esse aqui que está animado, mas eu não quero animado. Eu posso pegar este aqui mesmo. Veja que já deu um toque muito interessante, muito especial. Você pode colocar aqui, você pode colocar um pouco mais em cima, tá? Mas eu acho que aqui fica bem bacana. E aí aqui você vai trazer, veja que você criou, você tem aqui então um quadro que vai absorver imagens, fotos ou até mesmo em vídeos. E aí você faz aqui a busca, no caso, por conhecimento ou estudante. Esta imagem aqui eu acho bem bacana. Então, eu só arrasto essa imagem para cá, a não ser que você tenha a sua imagem. Aí, claro, você vai vir aqui em Upload e vai buscar lá na sua pastinha uma imagem para cá, ok? Mas neste caso, então, a gente pegou uma imagem aqui do próprio Canva. Então, nós criamos aqui um mockup, ou seja, um modelo onde a gente pode estar inserindo aqui outras imagens ou outros vídeos, mudando também aqui a chamada para ação. Veja, só você clicar aqui em posição e aqui você tem todos os elementos que tem, então, nesta página. Então, por exemplo, aqui, toque no link da descrição, aqui você pode ainda colocar um efeito, no caso aqui até já havia colocado efeito pulsar, no caso aqui pulsar ou girar, se for o caso, enfim. É um efeito bem interessante esse efeito pulsar, porque ele vai estar chamando a atenção, já que é uma chamada para ação. E aqui em conhecimento é poder, nós temos também o efeito teclado, veja. Eu vou remover esse efeito para ensinar você como que faz. Então, aqui em conhecimento, você clica em conhecimento, vem em animar, e aqui você busca por escrita, teclado. E aqui, se você tiver o Canva Pro, você pode ainda ajustar uma velocidade menor, ou então você deixa como estava. E aqui você pode também escolher entrando, saindo ou ambos. Eu vou colocar só entrando, porque eu não quero que até o final do vídeo saia, no caso, este texto. E por caractere, você também pode escolher por palavra. Se você clicar por palavra, veja, vai entrar então por palavra. Se você deixar por caractere, vai entrar por letras, uma atrás da outra. Para visualizar, você pode visualizar aqui dessa forma, ou então você pode clicar aqui, onde você vai ter a imagem na tela inteira. Fechando então, agora vamos ajustar o tempo. Qual é o tempo ideal? Bom, isso depende do conteúdo que você quer passar, que você tem aqui para passar. Mas nesse caso, clico em cima da página, clico em duração. Como eu já inseri um vídeo aqui, eu clico em cima do vídeo e aqui eu venho e posso mexer na duração. Veja que ele tem 7 minutos e meio. Caso eu queira que esse vídeo permaneça 7 minutos e meio, eu deixo assim, ou então eu posso reduzir aqui nas extremidades, veja, eu posso aqui ainda reduzir o tempo por aqui, digamos, aqui 5 segundos, mas eu acho que deixar como estava antes, 7 segundos e meio, está bem para o meu story. Então, nós acabamos de concluir esse designer aqui para um stories animado. Agora, nós vamos criar um outro stories, mas para isso, a gente vai aproveitar já tudo, ou seja, vamos aproveitar a estrutura deste aqui. Simplesmente viemos aqui na página, nos 3 pontinhos, e vamos duplicar. Vamos remover, então, este vídeo. Como que a gente faz? Clica em cima dele e clica nos 3 pontinhos e vem em desanexar. Veja, desanexamos. Agora nós vamos trocar para um outro tema, por exemplo. Aqui também nós vamos tirar esse papel aqui, vamos trazer um outro. E aqui nós vamos buscar em elementos por papel, textura. Textura de papel. Vamos ver em elementos gráficos, aqui tem várias sugestões. Vou pegar esse aqui, que parece um pouco diferente. Vou colocar aqui.
venho aqui em posição e tem alguns elementos que eu não quero, então eu retiro este também, retiro este. Vou ficar apenas com esses elementos aqui que eu vou utilizar. Muito bem. Então, aqui, deixa eu só reposicionar. Muito bem. Agora aqui, então, eu vou trazer uma caixinha de, olha só, uma caixinha onde será para eu dar um destaque aqui para esse texto. Vou colocar aqui desta forma. Se aproxima um pouco mais para você ter uma área de trabalho mais visível. Muito bem. E aqui também eu vou trocar esta fonte, trazer esta aqui mesmo, esta aqui. Só que agora eu vou colocar aqui diferente. Vou trazer para cá, então, desculpas não queimam gordura. Daí eu ainda posso aqui clicar nessa minha caixinha e colocar aqui uma bordinha, veja? E aí escolher ainda a cor dessa borda. Em vez de preto, colocar branco, por exemplo. Acho que destacou bem esta forma aqui. Acho que ficou bacana. Clica aqui, botar um pouquinho mais para baixo. Muito bem. Agora que eu construí esse topo aqui, agora que eu construí essa parte de cima, eu vou trazer essa parte de baixo. Vou fazer a parte de baixo. Para isso eu vou fazer isso aqui, inverter verticalmente. Agora eu vou colocar por aqui. E vou mandar para trás. Organizar para trás, para o fundo. Muito bem. Muito bem. E aqui eu vou trazer alguém fazendo uma atividade física. Venho novamente. Posso vir ainda aqui em elementos. E aqui eu posso botar fitness. E fazer aqui uma busca por aqui. Posso vir aqui em fotos, por exemplo. Veja, aqui eu tenho uma foto desta moça. Aqui eu posso tirar o fundo desta imagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar aqui abaixo. Eu vou reduzir um pouco o tamanho desta imagem. Veja, vou trazer ela um pouco mais para cima e aqui para o lado. E aqui eu vou inverter a posição dela. Muito bem. Inverti a posição. Eu quero reduzir um pouquinho mais. Reduzir um pouquinho mais. Trazer um pouco mais para cá. Se acontecer isso daquele quadro ali que está em cima, absorver a imagem, o que você faz? Você aperta a tecla Shift e vem trazendo, então, através da sua setinha, vem conduzindo para o local onde você quer. Eu venho ainda aqui em editar imagem e eu vou colocar aqui um contorno nessa imagem. Eu vou aumentar um pouco o tamanho desse contorno e, nesse caso, eu vou pegar um contorno que combine com a minha, aqui com esse destaque. Só que esse destaque eu também quero de uma outra cor. Eu quero dar esse destaque assim, num tom mais rosa. Sinto uma coisa mais alegre. Então, eu venho aqui novamente, veja que aqui no contorno, eu não quero preto, eu quero este tom aqui, mais rosa, exatamente assim. Vou chamar bastante a atenção, ok? Aqui eu deixo um pouco mais abaixo. Aqui eu posso diminuir um pouco o tamanho, assim fica bacana. Muito bem. Editar imagem, pronto. Então, eu já criei aqui abaixo, veja, posso reduzir um pouquinho mais para aparecer ali o contorno todo do braço dela. E aqui também eu vou trocar essa cor. Veja, clico aqui em cima e venho aqui na cor e acabo trocando a cor e já criamos aqui outro estilo, então, de post para os nossos stories. E aqui, gente, lembrando que você pode também criar para Reels, né? Você pode criar para outros formatos também. Caso aqui, toque no link, você pode diminuir um pouquinho. Agora, eu vou trazer para cá uma imagem ou um vídeo. Veja que um vídeo vai chamar bem mais atenção na academia de ginástica. Muito bem.
E aqui, então, olha, aqui tem uma imagem bem interessante. Eu acho que essa imagem ficaria muito legal, muito bacana. E aqui, veja que o vídeo ele tem 16 segundos. 16 segundos. Então, você clica aqui em cima, 17. Você clica aqui, ó, e aqui você vai fazer o ajuste. Lembrando, olha, que você pode aqui vir e ajustar. Digamos que você queira, vou deixar aqui do início, desde o início, e aqui eu queira 8 segundos. Quero 8 segundos, eu acho que tá bom, 8, 9, 10 segundos, enfim. Se você acha que dá para ser 10 segundos, que a imagem fica interessante, olha, para a pessoa observar em 10 segundos. Então, nós já temos aqui criado mais um modelo de story, no caso. Vamos rodar os dois para ver como está ficando, com temas diferentes. Que o pulsar aqui fica mais interessante. Vamos ver agora como fica. Veja, ele está pulsando, o que é muito mais interessante. De repente você queira aqui, ó, colocar mais de um vídeo, vídeos curtos mostrando vários pontos que a pessoa está trabalhando. Então você vai ajustando isso conforme o teu objetivo. Aí ajustando os tempos de cada um, sempre clicando em cima daquele vídeo e vindo aqui então, e aqui você vai ter uma timeline aqui em cima onde você vai poder fazer esses ajustes e esses cortes. Muito bem, agora nós vamos criar um outro stories animado com o tema Dia dos Pais. Então, viemos em elementos e aqui na barra de pesquisa vamos buscar por Blue Background. Muito bem, e aqui em elementos gráficos a gente vai buscar algo que seja interessante. Eu já fiz uma pesquisa e já tenho aqui selecionado para nós, é este aqui. Eu vou pegar, então, este elemento aqui e vou colocar ele como plano de fundo, mas aí eu vou escolher a parte do elemento que se ajusta mais àquilo que eu quero. Bom, feito isso, nós viemos aqui, e ainda em elementos, vamos buscar por blur. E aqui em elementos gráficos, a gente vem um pouquinho mais abaixo e vamos achar este elemento aqui. Veja, ele é verticalizado, no caso eu vou deixar ele nesse sentido mais vertical aqui, e aqui então eu vou trabalhar ele como se fosse uma luz de fundo. Eu vou trocar todas essas cores aqui para uma cor branca, para ele dar uma luminosidade aqui então para minha imagem. Agora eu vou buscar a imagem. Eu venho então no caso em elementos, ou até você pode vir aqui em fotos também e estar buscando. Eu encontrei esta foto aqui, eu até já salvei ela na minha pastinha, e como o tema é Dia dos Pais, eu trouxe o pai aqui, um filho, um menino, mas pode ser uma menina, enfim, você não fica engessado naquilo que eu estou trazendo, né? Você vai usar a sua imaginação também, a sua criatividade. E aqui, então, eu posso de duas formas retirar o fundo dessa imagem. Venho em editar imagem, e aqui eu venho, então, no removedor de fundo do próprio Canva, e aqui, então, eu retirei a imagem. Mas, se você tem o Canva gratuito e não tem o Canva Pro, você vem antes aqui em Apps, e aqui você vai buscar o aplicativo aqui dentro do Canva que vai fazer esta remoção gratuita, remoção do fundo. Chama-se Background Eraser. Este aqui mesmo, veja. Não sei se é assim mesmo que fala, né, pessoal? Mas é por aí. Então, aqui você vai fazer o upload da imagem, por exemplo, aqui está a minha imagem, nomeei ela como o Dia dos Pais, eu vou abrir, já trouxe para cá, e aqui remover backgrounds. Muito bem, ele está aqui removendo, e ele vai trazer para cá assim que ele concluir. Pode levar aqui alguns segundos, ou até minutos, dependendo da intensidade da tua internet, mas veja que ele já trouxe, e aqui então eu vou fazer aqui alguns ajustes, veja. Eu posso aumentar um pouquinho mais. E como eu não quero que essa imagem fique aqui cortada, então eu venho aqui em elementos e aqui eu vou procurar por brush. Bem assim mesmo, blue brush. Veja, em elementos gráficos. E ele vai trazer aqui, então, alguns desses elementos aqui que eu posso estar utilizando, então, aqui no meu post. Veja,
Eu posso pegar este aqui, por exemplo, só que eu precisaria inverter a cor dele. E aqui eu posso escolher uma outra cor que tenha a ver com o meu fundo, por exemplo. Veja, ele já trouxe para cá, ele já deu uma outra tonalidade e combinou aqui com o fundo. Isso que é importante, que a gente venha usar tonalidades que venham a dar uma harmonia no todo, assim, do nosso post. Nós temos aqui outras possibilidades. Você pode estar trazendo até, olha, até mesmo algo como como esse elemento aqui, parece como uma pincelada, por exemplo, veja, também fica interessante. E aqui, claro, você vai alterar a cor, você pega o pincel aqui, você pode estar buscando aqui algo que seja mais uma cor mais aproximada daquilo que você quer. Por exemplo, aqui, acho que ficou bem interessante. Podemos deixar este elemento aqui. E agora eu vou trazer para cá um texto. Então, eu venho aqui em T, no texto, no caso, e vou trazer para cá um texto. Vou aproximar um pouquinho mais. E aqui acima, então, eu vou trazer, por exemplo, aqui, de tag Dia dos Pais. Muito bem. E aqui eu venho, posso deixar nesta fonte aqui, mas eu posso escolher uma outra fonte que eu achar também interessante, e que você vai então escolher aquela fonte mais bacana aí para você criar o seu post. Eu vou deixar esta Open Sans aqui mesmo, vou deixar ela em negrito. Você pode trazer para cá o nome da sua empresa, da sua loja, ou uma frase de efeito, ou então a sua própria logo. Então, para isso, eu vou escolher um template do Canva aqui. Por exemplo, vou escolher esse primeiro aqui, vou trazer para cá. E aqui eu vou desagrupar e que eu vou escrever, então, algo. E aqui eu vou colocar estação. Tendências de estação. Muito bem. Aqui eu vou colocar na cor branca, da mesma forma que tendências, eu vou colocar também. E eu vou dar uma ajustada, que eu vou diminuir um pouco. Vou trazer um pouco mais para cá. E que esse meu brush eu posso aumentar ele um pouquinho, veja, já vai ficando bem mais interessante. Aqui em tendências eu posso vir aqui em espaçamento entre letras, posso aumentar um pouquinho esse espaçamento, e aqui eu vou dando então uma centralizada, centralizo os textos também, muito bem, trago um pouquinho mais para baixo aqui, vou fazendo os ajustes, veja, já está bem interessante. Vou deixar assim mesmo. E agora que nós já criamos os textos, aqui criamos o efeito por trás e já ajustamos a imagem também, eu vou criar uma nova página para trazer aqui alguns elementos para depois trazer novamente aqui para cima. Você já vai entender. Então, nessa nova página, eu venho aqui em elementos e eu vou buscar aqui por brinquedos, brinquedos, veja, brinquedos em elementos gráficos. Aqui você vai ter várias sugestões de brinquedos. Esses brinquedos, tá? Eu vou fazer aqui um círculo, ou seja, vou dispor esses elementos em formato de círculo. Para isso, eu venho aqui, eu já tenho alguns, vou só sair da pesquisa, eu já tenho alguns que eu já utilizei, ou seja, que eu já fiz uma pesquisa prévia, vou trazendo para cá, eu vou reduzindo eles, reduzindo um pouco mais e vou disponibilizando eles aqui. E aí, pessoal, é mineração, né? A gente achar esses elementos e ir trabalhando eles aqui com muita paciência. Que vou formar um círculo, no caso, né? Eu vou trazer esse outro. E dependendo do tema que você vai abordar, pode ter várias ideias aqui.
Bem, assim que você escolheu, então, todos os seus elementos, você seleciona todos eles, você agrupa, veja, e aí você vai arrastar eles aqui para cima da página que você estava trabalhando. E essa página aqui você pode deletar. Muito bem, agora, o que que você vai fazer? Agora, você vai organizar eles aqui, vai centralizar, pode aumentar um pouquinho mais, organiza aqui, e você manda eles também para trás. Veja que você pode subir um pouquinho esse texto também e mandar eles para trás, porque você não quer que fique aqui na frente. Neste caso, você vem em posição, vem aqui em camadas, observa que ele está aqui em cima, olha. Você vai trazer, então, ele para trás, veja, para trás da imagem, e ele ficou, então, por trás. Bem, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos animar, então, dar uma animação aqui para os nossos elementos, ok? Então, para isso, deixa eu só organizar aqui, centralizar um pouquinho mais aqui. Muito bem, você vem ajustando. Vem aqui em posição e agora nós vamos animar. Então, em primeiro lugar, nós vamos animar aqui o nosso background, ou seja, esta imagem aqui. Vou trazer aqui só um pouquinho mais para dentro do post para você analisar. Eu venho aqui em animar, eu vou criar aqui uma animação, no caso, personalizada. Então, eu clico aqui, e aqui eu vou criar uma animação muito suave e muito sutil com o meu fundo. Esta animação aqui. E aqui eu venho em original, vou trocar para constante, numa velocidade baixa, e deixo assim, pronto. E agora eu trago novamente ele aqui, olha, reposiciono, muito bem. E agora, venho novamente em posição, aqui de baixo para cima, veja, eu vou animar agora esse efeito luminoso aqui atrás, olha, veja, ele está aqui, então eu vou animá-lo, venho aqui em animar, surgir, vou deixar aqui entrando e aqui eu vou deixar lento, muito bem. Venho novamente em posição, em sutil, de baixo para cima, aqui eu quero ambos, e aqui eu diminuo um pouco a velocidade, e aqui eu vou escolher inverter a animação de saída, ou seja, ele vai entrar com elevação, e quando ele sair, ele vai sair nesse sentido para baixo, nessa direção para baixo. Muito bem, agora eu venho novamente aqui em posição, e vou nesse efeito aqui no brush. Como que eu vou animar ele? Eu venho em animar, e vou escolher essa animação aqui, deriva, uma intensidade um pouco menor. Você pode deixar na intensidade normal também, que o Canva sugere aqui. E nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Bom, agora eu vou animar, então, o Dia dos Pais. Vou animar este texto aqui. Então, como que eu vou fazer? Venho novamente em animar, e aqui eu vou escolher elevação, e aqui eu vou deixar entrando, e aqui também uma velocidade mais baixa. Da mesma forma, eu vou clicar nesses textos aqui embaixo, ou no caso, na sua logo, você vem em animar, em elevação, também numa velocidade baixa, entrando de baixo para cima, entrando de baixo para cima. E aqui da mesma forma, elevação, velocidade mais baixa, entrando na direção de baixo para cima. Agora, eu venho novamente em posição aqui, eu vou selecionar, então, os meus elementos, os brinquedinhos, no caso, e eu vou vir em animar, eu vou vir aqui embaixo, eu vou escolher esse girar aqui no sentido horário, numa velocidade mais baixa, mas você pode também, se você quiser, deixar na velocidade normal do Canva. Veja então que eu animei então todos os elementos aqui do meu post, e agora eu vou duplicar esse post, mas antes eu vou clicar em cima dele, venho aqui em duração, e aqui nessa barra de cima, eu vou aumentar essa duração de 5 segundos para 8 segundos. Muito bem, então aqui veja que ele já aumentou. E agora eu vou duplicar a página. E nesta segunda página aqui, eu vou vir aqui em posição, vou pegar a imagem, vou retirar esta imagem, apenas a imagem, e eu vou trazer para cá um texto. E neste texto, aqui, eu vou aproximar um pouco mais,
E aqui eu vou escrever algo, por exemplo, quem ama cuida. Eu posso botar letra maiúscula e aqui também eu vou escolher uma cor, veja, eu venho aqui e aqui eu posso escolher esta cor aqui, acho que fica bem interessante. Feito isso, eu vou duplicar e aqui eu vou colocar um pequeno texto que pode ser assim. Aqui você encontra peças ou artigos. Vamos botar aqui, artigos para deixar seu pai mais elegante. Mais elegante, muito bem. Aí aqui você pode dar um Enter e também, então você vai fazendo um ajuste. Pode reduzir um pouco aqui, tirar o negrito, acho que fica mais interessante se você tirar o negrito no caso. Reduzir um pouquinho aqui. E você, de repente, pode aqui grifar um pouco mais. Acho que vamos colocar agora uma animação. Viemos em animar. E aqui nós vamos escolher, por exemplo, elevação, ambos. E aqui vamos colocar desta forma, entrando de baixo para cima. E aqui invertendo a animação de saída. Tá? E da mesma forma, vamos clicar no segundo texto. Vamos vir aqui em animar, elevação, colocamos ambos numa velocidade baixa, e aqui invertendo a animação de saída, porque quando ele sair, ele vai, em vez de sair de baixo para cima, ele vai sair de cima para baixo. E outra coisa também que podemos fazer é aqui em Dia dos Pais, nesse caso aqui, vamos escolher aqui opção saindo numa velocidade baixa, e aqui saindo de cima para baixo. E aqui abaixo, a mesma coisa, vemos aqui em elevação, que é a animação que ele se encontra nesse momento. Vamos só trocar aqui, em vez de entrando, saindo, uma velocidade mais baixa, ou você pode deixar a mesma velocidade e aqui mudando também a direção. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui com a estação. Vamos com esse termo estação, saindo uma velocidade mais baixa e na direção de cima para baixo. Então, nós acabamos de criar aqui a segunda página. Vamos ver como que está ficando. A gente pode colocar aqui a agulhinha e pedir para que ele rode para nós observarmos como está ficando. Muito bem. E agora nós vamos trazer para cá uma música de fundo. Então, para escolher essa música, você vem aqui em áudio. Então, você pode vir aqui e escutar cada uma delas e trazer para cá. Mas para isso eu já escolhi uma aqui previamente. É claro que você também pode vir aqui em Upload e trazer aqui para dentro do Canva uma música de sua preferência. Mas aqui nós já escolhemos esta aqui, por exemplo. Então eu vou simplesmente clicar aqui e já trazer a música para cá. Aqui eu vou só fazer um ajuste, eu quero que ela comece nessa altura da música aqui. Então eu só arrasto para cá e agora então nós já temos a música de fundo. Então nós acabamos de criar aqui o nosso stories animado com o tema Dia dos Pais. Veja que ficou muito interessante. Espero que você tenha gostado. Então, nesta aula, nós criamos um stories aqui sobre conhecimento. Veja que você pode aqui estar mudando, né, usando ele como um mockup, como um modelo, e mudando aqui tanto o texto de cima como a chamada para ação, e assim como também o vídeo que está passando aqui. E este outro aqui, esse outro Stories animado, é sobre atividade física, sobre academia, sobre saúde, né? Então, você pode estar também da mesma forma mudando aqui as cores ou simplesmente mudando o vídeo, tá? E aí você já tem, então, várias sugestões para postar nos seus stories e estar aí engajando, performando nas suas redes sociais.
Espero que você tenha gostado desta aula. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precise desse conteúdo e também de se inscrever no canal para que você continue recebendo mais conteúdos como este. Agora eu vou deixar para você aqui, então, assistir tudo aquilo que foi criado nesta aula. Um abraço e até a próxima aula.